Abra comigo a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. Glória a Deus. Você encontrou aí? Está na tela também. Nós vamos utilizar aqui a Bíblia, alguns versículos, vamos ler juntos. Obrigado, tá? Bem, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Feche os seus olhos, Pai, te dou graça pela oportunidade tão rica, tão especial, de poder fazer menção da Tua palavra com um público tão seleto, tão especial. Eu acredito, Deus, que essa palavra ela vai impactar a vida de muitas pessoas. Eu creio num novo tempo, numa nova história. E o novo tempo e uma nova história começa a partir do entendimento e da revelação da Tua palavra, que é a verdade que liberta. Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça e que Teu nome seja exaltado e glorificado aqui neste lugar. Abençoa o Teu povo que está aqui participando e também pessoas que vão assistir pela internet. Guarda, liberta, transforma. Deus, traz luz ao entendimento do Teu povo, ó Deus, e cumpra os Teus propósitos na vida dos Teus filhos. No poderoso nome de Jesus Cristo, você pode dizer comigo, amém, graças a Deus. Bem, o tema proposto é maturidade. Repita comigo, maturidade. É isso. Um conceito bem simples sobre maturidade é o estado ou qualidade de quem já se desenvolveu plenamente, tá? Aproximando-se da perfeição, que é o alvo na direção de todo e qualquer crescimento físico, emocional e espiritual. Então, a primeira coisa que eu aprendo sobre o tema maturidade é que ele aponta para um crescimento físico, emocional e espiritual. Ou seja, não está atrelado apenas a um nível, a um ponto de crescimento, a uma etapa. Não. Maturidade está envolvendo várias áreas da vida humana. Então, não dá para alguém pensar que chegou a um nível de maturidade em uma área e que já está tudo resolvido, solucionado. Maturidade tem que ser nessas áreas. E eu não vou entrar muito hoje ainda, ok? Mas quero trazer essa explicação, esse ensinamento, principalmente dentro dessa área emocional. Porque é possível, muito provável, que muitos aqui já tenham alcançado, chegado a algum tipo de nível dentro da maturidade espiritual. É possível, claro. Isso é muito possível. Mas eu quero mostrar a você, dentro desse estudo, que a maturidade emocional é exatamente aquilo que de alguma forma vai manter e te sustentar dentro de qualquer outro tipo de maturidade. Então,
Nós vamos falar sobre isso. E eu estou trazendo esse texto bíblico. Hoje eu vou construir alguma ideia, falar alguns pontos do texto que nós lemos e vou aplicar o tema maturidade ou imaturidade. Ok? Estou selecionando esse texto para falar sobre isso. Tá? Nos outros dias eu vou trabalhar mais profundo sobre exatamente alguns acontecimentos, alguns episódios que vão gerar na vida de um ser humano um nível de imaturidade. E por que que nós estamos falando desse assunto? Porque eu acredito que Deus, nesse tempo, quer sim trazer e gerar maturidade para muitas pessoas, porque a bênção de Deus, ela está exatamente direcionada para esse ponto da tua vida, esse ponto de maturidade, onde você estará apto a receber coisas que ainda não recebeu e a tomar posse de heranças que ainda não foram tomadas. E é o que eu creio que Deus quer realizar na tua vida. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto que nós acabamos de ler, é que o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração da seguinte forma: quando eu era menino, falava como menino. A primeira coisa que o texto deixa claro para a gente é que o próprio apóstolo Paulo, um homem que teve um conhecimento muito profundo da palavra de Deus, né, que escreveu inúmeras cartas que estão hoje na nossa Bíblia Sagrada, tá? Ele declara aqui nesse texto que ele falava como menino. É a primeira coisa que ele diz: eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, eu aprendo que o apóstolo Paulo, ele teve que desistir, ele teve que abrir mão, ele teve que, se quebrantar, ele teve que... Isso aqui para mim, essa fala, eu vou falar para vocês isso, é tão interessante, ele teve que desconstruir alguns conceitos dele. Ok? Quando o texto diz que ele teve que abrir mão, que ele teve que acabar com essa coisa, é o mesmo que desconstruir um conceito pré-estabelecido dentro dele mesmo. Isso aqui não é algo fácil ou simples. Por quê? Porque a vida toda você aprendeu de um jeito, você foi instruído de um jeito, e de repente você se depara com uma informação, e você se depara com algumas verdades da palavra de Deus, você se depara com alguns episódios da sua própria vida, e você descobre que tem que destruir tudo aquilo que já estava construído. Você tem que desistir de alguma coisa que você tinha em mente, que era uma verdade absoluta. Então, quando o apóstolo Paulo tem que desistir, isso aqui não é um processo simples. Isso aqui requer discernimento. Isso aqui requer maturidade. É um processo de transição. Falar que ele teve que desistir, de falar como menino, tem uma transição dentro da mente do indivíduo. Porque ele tem que se ver falando como menino. E quando a pessoa não consegue observar isso dentro dela mesma, dificilmente ela vai ultrapassar esse limite. Porque ela entende que está vivendo da maneira correta, está falando da maneira correta, está agindo da maneira correta. E quando eu digo falar, não é simplesmente falar ao microfone ou conversar, não. É a fala do cotidiano. É o que ele fala para as pessoas, é o que ele fala para o outro, é o que ele fala para ele mesmo. Então, essa fala pode não ser uma verdade absoluta. Então, eu aprendo que ele teve que desistir das coisas de menino. Ele teve que ser levado a um nível de conscientização que ele estava se comportando como um menino. Falava como um menino, como uma criança. E por que que ele traz a ideia aqui da criança? Se você olhar o original o grego aqui, menino é imaturo. Menino é imaturo.
E por que que ele está falando dessa forma? Porque ele estava falando com imaturidade. Ele estava se pronunciando com imaturidade. Ou seja, ele estava falando de alguma coisa que ele não sabia, mas achava que sabia. Tanto achava que sabia porque falava. Então aqui tem um ponto muito, muito sério. E isso aqui é a realidade da vida de muitas pessoas. Principalmente dentro do Evangelho. Que fala de algo achando que entende sobre algo. E para desconstruir, levar primeiro essa pessoa a um nível de conscientização que aquilo não é uma verdade absoluta, para ela mudar essa forma de falar, às vezes isso aqui é algo muito complexo. Porque, como eu disse para vocês, é uma desconstrução de algo aprendido. E aí você pensa, alguém que chegou a uma certa idade, ter que voltar atrás e ter que desconstruir. Para construir, querido, isso aqui dá trabalho. Mas é necessário para alcançar outros níveis dentro do relacionamento com Deus e com o ser humano, com o próximo. As bênçãos de Deus, as revelações de Deus, estão ligadas e atreladas diretamente a isso. A esse ponto de entendimento e de discernimento daquilo que é a vontade de Deus. Ele teve, primeira coisa, o que o apóstolo Paulo teve que desistir? Desistir de falar como menino. Falar como menino. E se falava, como eu já disse, é porque aprendeu assim. Agora, por que? Eu ia deixar para depois, mas eu já vou trazer isso para vocês agora, essa informação. Por que que alguém fala como menino? Aqui é a questão. A criança, ela passa por um processo de aprendizagem, ela tem uma forma, existe uma forma para poder ensinar a criança. A criança, ela aprende a partir daquilo que é lúdico. Então, tem que mostrar algo para a criança. Tem que desenhar algo para a criança para ensinar ela a aprender sobre uma árvore, sobre o carro, a nuvem. Então a criança precisa ter o desenho para assimilar, para associar, e a partir de então a criança sabe que aquilo é um carro, ela sabe que aquilo é uma árvore, ela sabe que aquilo é uma panela, ela sabe, vai aprendendo a partir daquilo que foi pintado, que foi desenhado. Até aqui tudo bem, ok? Então esse é o processo de aprendizagem de uma criança. Só que a criança cresce, a idade chega e ela cresce. É muito comum um pai olhar para um filho e falar assim, poxa, meu filho disparou, cresceu rápido, eu nem percebi. O pai não percebe, a mãe não percebe e o filho também não percebe isso. Ou seja, a criança cresce, tá? Ela chega a um certo tamanho ou até uma certa idade, mas ela esquece de fazer essa transição. Porque tem um processo transitório aqui, da forma de aprendizagem. Porque ela aprendeu sobre aquilo que era desenhado, era a forma como alguém se utilizou para ensinar ela, inclusive a matemática, inclusive o português na escola. Alguém teve que desenhar, alguém teve que pintar aquilo para ela. E ela então assimilou. Só que, quando ela cresce, ela também tem que mudar essa forma de aprendizado. Quando ela não consegue fazer essa transição, a idade dela avança, mas ela continua aprendendo as coisas, quando aprende, dentro do mesmo método anterior. Só que isso aqui trava a criança, trava esse indivíduo. Porque ele cresce cronologicamente, mas emocionalmente o processo de aprendizagem para ele ainda é o antigo. E isso aqui limita.
Porque se alguma informação chegar para ele e não tiver nada pintado ou desenhado, ele não entende, ele não capta. Por quê? Porque ele está preso a um método antigo de aprendizagem. Então isso aqui limita. Uma informação sai do púlpito, uma informação sai no dia a dia, coisa acontece no dia a dia, no relacionamento, sabe, com o marido, no relacionamento com a mulher, porque a pessoa avança, a pessoa casa, e a vida segue, trabalha, e de repente surge uma oportunidade no trabalho, de repente surge uma promoção, mas a pessoa não codifica que a fala do chefe para ela foi uma fala de oportunidade. Ela entende, claro, que aquilo foi alguma coisa pejorativa, para machucar, para prejudicar. Por quê? Porque a mente dela não se desenvolveu para captar coisas maiores que tem para a vida dela. Então ela fica travada no método antigo e não passa de fase. Fica travada. Vem para a igreja, aceita Cristo como Salvador, a palavra ela é ensinada. E aí tem algumas etapas, o novo convertido chega na igreja, ele vai passar na classe de discipulado, vai aprender os primeiros passos na fé, bacana. E aí, em algum momento, ele precisa de um alimento mais sólido, mas aí ele quer ficar sempre nos primeiros passos da fé, não se desenvolve. Por quê? Porque o método antigo, aquele método, quando ele era uma criança, era saudável, era um leitinho, e é o que a Bíblia diz. E ele não avança. Isso aqui é uma espécie de um bloqueio, de um travamento emocional. Ou seja, quando surgem as grandes oportunidades, automaticamente ele não consegue mergulhar naquela oportunidade, porque ele não entendeu, porque ele não captou, aquilo não alcançou o campo do seu entendimento. Quantos estão entendendo isso aqui? Quando o apóstolo Paulo diz, eu tive que desistir das coisas, de falar como menino, ele teve que abrir mão disso. Ele enfrentou esse processo transitório e mergulhou para o novo que Deus tinha para a vida dele. Segunda coisa que eu aprendo, o texto diz que ele teve que desistir de falar como menino. E como eu disse, a comunicação de uma criança, ela é superficial e objetiva ao mesmo tempo. Tá? O tema central da comunicação de uma criança se resume apenas em suas necessidades. Mas, por outro lado, a comunicação é um dos principais sinais de emancipação. Ou seja, se a criança não consegue, entender o que está sendo falado, automaticamente ela também não vai argumentar ou falar da maneira correta. Só que eu preciso que você lembre de uma coisa. Eu estou falando aqui de uma criança, mas o ponto central é exatamente os adultos que hoje são imaturos e agem como uma criança. Porque não conseguiram desenvolver dentro dessa área. São pessoas que se comunicam, mas o foco delas são sempre as suas necessidades. Porque a criança está sempre voltada para as suas necessidades. A comunicação dela é sempre voltada para as suas necessidades. Já viu pessoas que falam com Deus? Elas só conseguem falar das suas necessidades. Elas oram só apresentando as suas necessidades. E quando essas necessidades não são supridas, automaticamente faz pirraça, faz beicinho, sai da igreja, e continuam como crianças imaturas. E o que Deus quer? Deus quer nos levar a um nível de emancipação. Ele é o nosso Pai celestial. E Ele quer sim que você avance, que você se desenvolva, que você alcance outros patamares. Então, isso aqui é muito importante. Tirar o foco das suas necessidades.
Não ficar olhando simplesmente para as suas necessidades, porque isso aqui pode limitar o teu olhar, a tua visão, e pode impedir o teu crescimento e o seu desenvolvimento. O menino é imaturo. Diga comigo, menino é imaturo. Isso. Pessoas que são imaturas sempre lidam com os problemas com uma perspectiva de uma transferência de responsabilidade. A imaturidade leva alguém a olhar para as questões da vida sempre com uma perspectiva de transferência de responsabilidade. Transferência de responsabilidade. Já percebeu que tem pessoas que estão sempre transferindo responsabilidade? Não se assume, não assume o que fala, não assume o que faz, não traz para si a responsabilidade, está sempre tentando transferir para alguém. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do chefe, a culpa é do pastor, a culpa é do vizinho, a culpa é do mecânico, a culpa está sempre culpando alguém. Isso aqui é um nível de maturidade. Pessoas que não conseguem lidar com os seus problemas. Isso é terrível. Porque quando você aprende a lidar com questões da vida, você se desenvolve, você avança, você se torna alguém mais resistente, apto para receber coisas maiores que Deus tem para acrescentar na tua vida. Porque entenda uma coisa, quantos querem uma vitória aqui? Amém? Quantos querem uma bênção de Deus? Entenda uma coisa, a vitória que você quer, a bênção que você quer, vai te dar trabalho. Você vai ter que ter responsabilidade para administrar isso. E se você não continuar como uma criança imatura, você vai ter dificuldade de administrar o que Deus tem para te dar. E quantas pessoas estão aí pedindo, eu quero, quer realmente, então se prepara para assumir responsabilidade, para alcançar a maturidade nessa área. Você acha que Deus não quer te abençoar? Claro que Deus quer te abençoar. É claro que Deus quer entregar algo na tua vida. Mas não tem jeito. Tem que abandonar coisas de mim. A Bíblia diz, em Mateus 25, 8, fala sobre as 10 virgens. O verso de número 8, tá, em especial, fala de 5 virgens. Tá? Existiam 5 prudentes, 5 loucas. Tá? Tem como colocar na tela o versículo? Eu vou procurar aqui e coloco. Vou ler. Diz que tinha 5 virgens que eram loucas. Só que essas loucas, olha o que acontece no versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ouviram o toque da trombeta, o noivo está vindo, e agora elas querem azeite. Então, estão aqui se justificando. Tem um porquê. Olha que tem um porquê no texto. E esse porquê aqui é uma justificativa por aquilo que elas deixaram de fazer. Porque tinham 10 virgens, elas tinham lamparinas, tinham lâmpadas, só que 5 levaram azeite e as outras 5 não levaram. Ou seja, a imaturidade delas, tá? A imaturidade fez com que elas não levassem azeite. E agora elas estão pedindo azeite, estão se justificando. Porque as nossas lâmpadas se apagam. Talvez alguém diria para elas: e o Kiko? Mas calma aí, deixa eu melhorar para vocês. Escute.
Porque o texto aqui fala exatamente representa, tipifica exatamente a volta de Cristo para buscar a sua noiva. Agora presta bem atenção no que eu quero falar com vocês. Porque tem pessoas que estão perdendo a direção do céu por causa de imaturidade. Por questões de carências emocionais, estão perdendo a direção do céu. Estão abrindo mão do azeite, não estão preocupadas em ter azeite de reserva nas lamparinas. E isso aqui para mim revela um ponto, uma atitude de alguém que é imaturo, que não se preocupa com hora, que não se preocupa em pagar, em arcar com os compromissos, e também de ter as suas reservas. E agora elas estão pedindo azeite e estão se justificando. Por que as nossas lâmpadas se apagam? Por que não teve azeite antes? Por que não buscou azeite antes? Então, isso aqui para mim é uma transferência de responsabilidade. E quantas pessoas se colocam nessa posição, sentam nessa cadeira de irresponsável e estão sempre pedindo o outro e acha que o outro é que tem que fazer. Não, ninguém tem que fazer por você, é você que tem que tentar fazer por você. Não dá para você achar que o outro vai sempre te prestar um dinheiro. Não dá para você viver a vida achando que o outro vai ter que te dar algum recurso, não. Ele pode te emprestar, pode, ele pode fazer algo, pode, mas ele não tem obrigação de fazer isso. Não construa essa ideia, não tenha isso formado que o outro tem que te prestar dinheiro, tem que te prestar o carro, tem que te prestar alguma coisa. Não tem. Porque você tem oportunidade, você precisa encarar a vida como ela é. Não dá para você ficar transferindo para o outro. Então, isso aqui é um ponto muito terrível, porque pessoas imaturas, elas lidam com problemas sempre com uma perspectiva de transferência de responsabilidade. Pessoas imaturas são extremamente manipuladoras. Gente, a hora que vai embora rápido, meu Deus. Não cheguei nem no primeiro ponto. Eu vou melhorar. Pessoas, escute isso, pessoas imaturas são extremamente manipuladoras. Elas manipulam na fala, manipulam no comportamento. Pessoas imaturas elas têm uma ideia, sabe, normalmente, querem levar você a acreditar, às vezes, na mentira delas. Te contam uma mentira e quer que você acredite. E se você não acreditar na mentira delas, elas ficam chateadas com você. Ficam tristes. Conta uma história, sabe, cria uma história, cria toda uma história para poder, sabe, te envolver. Quando você diz não, isso aqui é terrível, deixa essa pessoa mal. Pessoas imaturas são extremamente manipuladoras. Manipulam situações, manipula a fala. Ouviu de um jeito, aprendeu de um jeito, manipula aquilo para falar de um outro jeito. Sempre pensando nas suas necessidades. Não estão dispostas ao confronto. Pessoas imaturas não estão dispostas ao confronto. Elas preferem se sustentar na cadeira da mentira do que sair, se levantar e se expor a uma verdade que liberta. Mas Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma verdade que liberta. Quando você conhece a verdade, a sua própria verdade, a verdade que é Cristo te liberta. Porque Ele encontra espaço no teu interior para cumprir o propósito dEle. Então você precisa se abrir para conhecer a sua verdade, mas você só vai se abrir para conhecer a sua verdade quando você entender que o seu comportamento é um comportamento de alguém imaturo. Essa manipulação,
É algo terrível. E limita. Trava a pessoa. Eu não vou nem falar a respeito de gabinete ou de consultório, porque é uma luta. Parece que extrair uma verdade de alguém é como se estivesse puxando, sabe, rebocando algo muito pesado. Porque a pessoa se sustenta nisso e ela não está disposta a abrir mão dessa realidade, querido. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho é verdade, é novidade de vida. Então não dá para dizer, eu sou um cristão, eu sou servo de Deus, eu conheço a palavra, a verdade, eu vivo ela, se continua numa prática de mentira, de engano. A verdade liberta. A verdade transforma. A verdade leva para uma nova dimensão. Mas é necessário compreender isso. Manipulação é a tentativa de controlar pessoas ou circunstâncias através de meios enganosos ou indiretos. Isso é manipulação. Enquanto as pessoas manipulam o pai, manipulam a mãe, manipulam o chefe, manipulam, sabe, tudo, as informações, manipulam informações. E na igreja também querem aplicar isso. É uma espécie de manipulação. Geralmente, pessoas imaturas não têm consciência da sua imaturidade. Não tem consciência da sua imaturidade. E isso aqui é gravíssimo. Por quê? Porque isso não chegou a um campo do seu entendimento, a uma área onde ela possa ver aquilo de forma clara. Mas se isso não chegou a esse campo de entendimento, eu acredito que nesse tempo o Espírito Santo de Deus vai me levar a esse nível, sabe? O Espírito Santo de Deus vai trazer luz ao nosso entendimento para que a gente possa avançar dentro dos propósitos da vontade do Pai. Eu vou dar uma corrida para a gente concluir essa primeira etapa de hoje, tá? Segunda coisa que o apóstolo Paulo teve que desistir de sentir como menino. Segunda coisa que ele teve que desistir, sabe? De sentir como menino. Diga comigo, de sentir como menino. Teve que abrir mão disso. E assim como foi difícil, teve um processo para desistir de falar como menino, também de sentir como menino. Porque sentir aqui está ligado diretamente aos seus sentimentos. Então, eu já falei aqui para vocês sobre isso. O ser humano, o pensamento, ele é uma construção. É como construir um muro, é como assentar tijolos. Então, ele pensa, ele sente e ele se comporta. Pensa, sente e se comporta. Pensa, sente e se comporta. Pensamento, sentimento e comportamento. Grava isso porque isso é importante. E todo pensamento ele é construído. Então, ele pensa de um jeito, pensa errado, sente errado e se comporta errado. É importante pensar certo, sentir de forma certa, para se comportar da forma correta. É isso que tem que acontecer. É como um muro que pode ser construído reto ou pode ser construído torto, né? Alguém diz, né? O mestre Dom vai me explicar melhor. Aquela barriga, ó. Então, esse muro um dia pode cair. Ok? Ou então vai ter que desmontar tudo isso. Isso está atrelado diretamente a um nível de equilíbrio emocional. A pessoa emocionalmente imatura não tem domínio sobre as suas próprias emoções. Ela não consegue dominar isso. Se surgir um pensamento torto,
ela não consegue administrar e ela dá vazão a esse pensamento assim, e como eu já disse, vai sentir errado e vai se comportar errado. Ela não consegue administrar suas próprias emoções. São pessoas extremamente agressivas ou sensíveis quando contrariadas. É uma marca dessa falta de equilíbrio emocional, desse desequilíbrio. Porque começou errado, vai continuar errado. Gritam por tudo, ou se desesperam por tudo. Normalmente são pessoas que têm medo, são pessoas inseguras, com inconstância, necessitam sempre de uma afirmação, de dependência excessiva das pessoas. É alguém que vive dentro desse aspecto, quando não abre mão de sentir como menino. Porque a criança, eu volto a trazer a ideia da criança, ela é assim, ela sente, e aquilo que ela sentiu, ela vai entender que aquilo é o correto. Ela não para pensar, ela não desenvolve aquele raciocínio, né? Até porque isso dá trabalho, isso cansa. Então pense, quando você está diante de um dilema, de uma questão muito séria, tá? É necessário você refletir sobre isso. É necessário você pensar sobre decisões importantes da vida. É necessário você, trazer informações, recordar algo, até para decidir sobre alguma coisa na vida. Pessoas assim, sente como menino, e aí destrói um casamento, chega a um nível de separação, chega no divórcio. Por quê? Porque acha que não está sentindo mais amor. Se antes sentia amor, agora diz que não sente mais. Aí não, então o amor acabou. Ou seja, estava tudo diretamente ligado à emoção dela. E quantos divórcios têm ocorrido exatamente por causa disso? Pessoas que sentem como menino e não querem abrir mão de sentir como menino. Não conseguem dominar ou administrar as suas emoções. O casamento acaba porque continua numa prática como criança, como menino, como pessoa imatura, e precisa alcançar esse nível de maturidade. Precisa alcançar esse nível de maturidade. A base da maturidade é a capacidade de tolerar a frustração. Repita comigo. A base da maturidade é a capacidade de tolerar a frustração. Eu quero que você, se você puder anotar isso, seria bom. Eu vou repetir. A base da maturidade é a capacidade de tolerar a frustração. Como é que você lida com as frustrações da vida? Quando você nutre uma expectativa a respeito de algo ou de alguém, e que algo não acontece como você gostaria, quando alguém não corresponde ao que você gostaria, como é que você reage? Às vezes eu ouço, tenho que ouvir, não tem jeito. Pregações, informações. Quando alguém te abandonou, quando alguém não te ajudou. Ei, para com isso. Não. A vida é sua. Você é um ser humano. O Espírito Santo de Deus habita em você. Não. Ninguém te abandonou, ninguém te deixou, não. O teu amigo deixou. Ei, para com isso. Você nutriu expectativa no outro e achou que o outro ia resolver isso. Entenda isso. Essa coisa de ficar, quem te viu passar na prova não te ajudou. Ei, pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Chega a esse nível de maturidade, tem que crescer. Tem que se desenvolver, para com isso. Não, pelo amor de Deus. Alguém fala, eu ouço, ok, relevo, mas não é o que eu penso, não é o que eu acredito. Eu acredito que Deus te dotou de sabedoria, o Espírito Santo habita em você, é Ele que te fortalece, é Ele teu amigo verdadeiro, Ele está com você todos os dias, aonde você vai, Ele está contigo, é Ele que te renova, é Ele que te capacita, é o Espírito Santo de Deus. Para com esse negócio, eu vou transferir para alguém. Não, para tudo.
Para tudo. Para tudo. Fica bonito, gera uma emoção, mas calma aí. Eu continuo criando pessoas independentes de outras. Não. Deus quer sim a sua emancipação. Deus quer sim que você alcance um nível de maturidade. Pastor Luciano Subirá, um conhecedor profundo na palavra. Admiro muito o Senhor de Deus. Lançou um livro. E aí eu, pensando sobre maturidade, não tinha lido o livro dele. Achei que eu tinha em casa, mas não tem. Fui assistir ele falando, e ele pregou na Isla Vec. Muitos aqui estavam lá. Falou sobre um fato que aconteceu com seu filho, que foi morar nos Estados Unidos, ganhou uma bolsa, foi morar nos Estados Unidos. 3 dias para terminar o mês, o dinheiro do menino acaba. Ele falou, meu filho, faz jejum. Não vou mandar dinheiro para você. Só que o filho já tinha ligado para a mãe. Quando ele chegou em casa, ele olhou para a esposa, ele viu a esposa um pouco triste. E ele falou, o que foi? Aí ela, nada. Daqui a pouco, o Jael ligou para mim, Jael, o nome do filho dele. E aí, ligou que ele falou que acabou o dinheiro, que ele viu a fruta aqui em casa e disse que nos Estados Unidos a fruta é muito cara. Não tinha dinheiro para comer uma frutinha daquela. Diz que ele foi para o quarto, pro segundo andar, e aí ligou para o filho, mas descascou no filho. E não mandou o dinheiro, mandou o filho jejuar. E depois o filho começou a fazer aquilo por conta própria. Diz que a vida do menino mudou. Cresceu, amadureceu. Maturidade, irmãos. Senão a gente vai viver uma vida sempre na dependência. É o outro que tem que me ajudar, o outro que tem que fazer, o outro que tem que... Ei, não tem. E alguém só chega nesse nível de frustração porque acaba depositando muita esperança no outro. E essa capacidade, a base da maturidade é a capacidade de tolerar, de saber, de entender. O outro realmente não tinha. E aí, ele não tem obrigação de fazer por mim. Não tem obrigação. Não, porque tem gente que acha, não, tinha que fazer por mim. Não tem. Você tem um Deus que te ajuda, que te fortalece. Dobrar o joelho para orar, ninguém quer. Fazer um jejum, fazer um propósito, uma campanha, ninguém quer. Não, tem que fazer. A vida do cristão é a vida de fé. Tem que caminhar por fé e não por vista. Bota a boca no pó, vai orar, vai falar com Deus. Deus é poderoso para abençoar você. Para fazer. Ele é poderoso para isso. É muito mais fácil depender, é muito mais fácil esperar que o outro faça. Não. E aí senta na cadeira do pobre coitado, sabe? Está sempre, eu preciso, eu necessito. Ei, creia que o teu Deus é que pode fazer algo por você. Creia nisso. O imaturo, eu já vou encerrar, querido. Você me dá mais um tempinho? Coisa rápida. O imaturo, a pessoa imatura é aquela pessoa que age no sentido de ter todas as suas necessidades supridas e que não sabe lidar com a frustração de forma alguma. Necessidade tem que ser suprida. Agora, eu falei de criança, eu trouxe aqui a ideia da criança. Não é uma criança? Pensa no adulto assim. O pai vai na mãe. Compra sorvete para mim? Não, hoje eu não vou comprar sorvete. Tem que ser suprida as necessidades. Brincadeira à parte, mas é isso aqui, queridos. E a pessoa avança, ela casa e tudo, mas ela não faz isso até para a mulher. Faz essa pirracinha para a mulher. Faz essa pirracinha para o marido. Faz pirracinha para o marido. Por quê? Porque alguma necessidade não foi suprida. Não sabe lidar com frustração. Não sabe lidar com não, com perdas na vida. É o clássico. Não desenvolveu nessa área. E mais, não está disposto a mudar isso. Terceiro e último ponto. O que o apóstolo Paulo teve que desistir? Pensar como menino. Diga comigo, de pensar como menino. Pensar como menino. Lembra que eu falei que o pensamento é uma construção? Então, se pensar errado, vai agir errado. Se pensar como criança, vai agir como criança.
Se pensar como imaturo, vai agir como um. Maturidade passa diretamente pelos enfrentamentos da vida. Repita comigo. Maturidade passa diretamente pelos enfrentamentos da vida. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Pode tocar baixinho para mim, eu vou concluir aqui. Lamentações, capítulo 3. Eu quero explicar uma coisa a você daqui sobre esse tema. Maturidade passa diretamente pelos enfrentamentos da vida. Isso aqui é importante. Todas as vezes que você decide enfrentar questões na sua vida, por mais difícil que seja, isso te leva a um nível de maturidade. Isso te leva a um nível de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento. Lamentações 3, 21 diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Existe uma versão que diz: quero trazer à memória somente aquilo que me traz a esperança. Há uma versão, e eu gosto dessa versão: quero trazer à memória somente aquilo que me traz a esperança. Escute o que eu quero mostrar a vocês. Deixa eu só a Bíblia aberta. Esse versículo é exatamente o ponto transitório na vida do profeta, do grande profeta Jeremias. Esse versículo em especial tem uma transição aqui, e eu vou mostrar para vocês. O que está acontecendo na vida de Jeremias? Ele começa o capítulo de número 3, ele diz assim: eu sou o homem. Olha o que ele está dizendo: eu sou o homem, tá? Está se vendo como homem, que viu a aflição pela vara do seu furor, e me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Eu vou parar aqui para trazer uma explicação breve para vocês. Jeremias está aqui dando significado à dor que ele teve que enfrentar após o cativeiro de Jerusalém dos judeus. Então ele foi um profeta que profetizou antes do cativeiro, durante o cativeiro, e quando o povo de Israel foi levado cativo, ele estava preso no calabouço, numa prisão. Então, ele viu toda a destruição de Jerusalém. Ele viu todos os episódios, todos os acontecimentos. Passou, por muitas coisas no seu ministério profético, cumprindo a vontade de Deus. Só que agora, ele está entendendo que Deus abandonou ele. Ele está dizendo que Deus, deu muito trabalho, deu fel para ele. Alguém acredita que Deus deu fel para Jeremias aqui? Sim ou não? Sim ou não? Preciso que você responda, sim ou não? Você já tomou fel alguma vez que Deus te deu? Deus te deu alguma vez fel? Então Jeremias está construindo uma figura, ele está dando significado a tudo que ele passou, as lutas, as prisões, talvez os espancamentos, eu não sei, mas ele está dando significado à dor dele. E ele vai construindo, ele vai dizendo, ele diz no verso 16, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afaste-te da paz da minha alma,
esqueceu-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias está dando significado a tudo aquilo que ele passou. E nesse processo de dar significado ao que ele passou, ele encontra dificuldade de chegar ao real. Porque existe a imagem na mente do indivíduo do ideal, mas ele precisa ser levado para o real. Então ele constrói uma ideia com base naquilo que ele entende. Lembra que eu falei para vocês que a criança tem um processo lúdico de aprendizagem? Sim ou não? Lembra disso? Então, ele está falando com base naquilo que ele conhece. Então, ele está preso aqui, por enquanto, dentro de um processo, sabe, de significado. Agora, o que tem de bom aqui? Primeiro é que ele consegue dar significado. A questão é quando a pessoa não consegue nem dar significado àquilo que está vivendo. Quando ela não consegue dar significado ao que está vivendo ou atravessando, ela está literalmente cauterizada. Porque ela não está conseguindo nem enxergar ou dar significado a algo. Mas quando ela chega no ponto de dar significado, por pior que seja, também é o processo da transição. Porque quando a tua mente começa a dar significado às suas dores, às lutas que você passou, que você atravessou, quando você começa a dizer, poxa, aquilo para mim pareceu um furacão, pareceu um mar bravio, pareceu um gigante, aquilo para mim pareceu uma avalanche, aquilo para mim, sabe, foi como, sabe, uma cachoeira, um poço sem fundo. Isso aqui é um significado daquilo, do que representou para você. Mas quando você chega nesse ponto de dar significado a algo, também é o mesmo ponto da transição, porque Jeremias vem construindo essa ideia. Quando ele chega no verso de número 21, ele diz assim, disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. O verso de número 18 diz que a minha esperança, então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Mas no verso 21 ele diz assim, ei, disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. A esperança dele é reavivada exatamente, porque ele conseguiu, sabe, é como aquele insight, é como aquele filho pródigo, que diz o texto, que caiu em si, sabe, é como alguém que para e pensa, ei, calma aí, Deus sempre me ajudou, Deus sempre me fortaleceu, Deus sempre me sustentou, Deus sempre esteve comigo, Deus sempre me acompanhou e não vai ser agora que Ele vai me abandonar. Esse momento aqui do insight, é o momento que a luz, o insight tem a ver com a luz que acende, então é o momento que a luz vem ao entendimento dele, e essa luz para o nosso entendimento, só quem pode trazer é o Espírito Santo de Deus, é Ele que traz luz para o teu entendimento, traz clareza a respeito das coisas que eram obscuras, e você passa a entender qual é o propósito de Deus. Se você ler Lamentações, a partir do versículo 21, Jeremias muda a sua fala. Ele muda a maneira de pensar. Por quê? Porque ele reconhece que o Deus que atuou no passado, que levou ele até ali, é o mesmo Deus que vai continuar cuidando dele e vai continuar fortalecendo a vida dele. Então é necessário chegar a esse ponto de dar significado aos fatos e aos acontecimentos. Porque enquanto alguém não consegue chegar ao ponto de significado, também não consegue alcançar o ponto da transição. Essa transição aqui é uma ressignificação. É dar um novo significado ao significado antigo. Então, ressignificar é entender tudo o que aconteceu no passado, diferente agora no presente. O apóstolo Paulo diz, eu tenho que deixar de pensar como menino, eu preciso pensar como adulto, eu preciso pensar com maturidade, eu preciso pensar como alguém diferente, como alguém que enxerga a vida de uma outra forma, de um outro jeito. Isso é amadurecimento.
E é o que Deus quer cumprir nas nossas vidas. É o que Deus quer realizar em nós. É o que Deus quer fazer na nossa casa. É nos tirar desse ponto da queixa, sabe, de ficar se queixando, se lamentando, murmurando, reclamando, sempre achando que é um povo coitado, que não sabe, que não merece. Não, você é precioso, você é preciosa, você é especial. Deus te criou, Deus te levantou, Deus te sustentou e Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o propósito de Deus para nós. Isso é o ponto, é o nível da maturidade. É isso que Deus quer fazer. Agora a Bíblia diz em 1 Coríntios, eu trago o texto novamente, diz assim, 13, 11, diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei, desistir das coisas de menino. O apóstolo Paulo teve que enfrentar ele mesmo. O apóstolo Paulo teve que enfrentar a sua natureza. Ele teve que enfrentar tudo aquilo que ele tinha aprendido, que foi construído dentro dele, tudo aquilo que ele viu durante toda essa história da vida, para viver um tempo novo e uma história nova. Aqui é o ápice da maturidade, aqui é o nível da maturidade. É quando você diz assim: eu não quero viver mais essa vida, eu não quero mais agir assim, eu quero viver diferente, eu não quero viver uma vida de pecado, eu não quero viver mais uma vida transgredindo, eu não quero mais viver uma vida, sabe, falida. Eu quero viver uma vida diferente, eu quero dar um futuro melhor para minha família, eu quero fazer algo melhor para meus filhos. E isso aqui é o ápice da maturidade. Maturidade é isso, essa mudança, essa transição. E o Evangelho, a palavra de Deus, ela quer cumprir isso em nós. Quer cumprir isso em nós. Deus quer nos tirar do lugar da precipitação, sabe, para o nível do domínio próprio. Deus quer sim que o orgulho seja vencido pela humildade. A humildade de chegar e dizer: eu preciso mudar, eu quero mudar. O orgulho tem que dar lugar à humildade. E eu concluo a palavra de Deus. Abre comigo sua Bíblia, eu vou encerrar agora. Pode tocar, querido, toca comigo, vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7. Eu encerro aqui. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 ao 7. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é herdeiro, mas é menino. É herdeiro, mas é menino. Em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Pode ser senhor de tudo. Deus já tem algo grande, tem coisas tremendas. Você é senhor de tudo. Mas enquanto é menino, não difere do servo. É que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, não és mais servos, não és mais servos, mas primeiro filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Você é herdeiro. Você é herdeira de Deus por Cristo. Você não é mais servo. Você é filho. Você, se é filho, é herdeiro. Ei, o direito, tudo que Jesus conquistou na cruz. Ei, alguém já cantou, é direito nosso, é nossa herança. É tua herança, é algo que Deus tem para você. Você é filho, se é filho é herdeiro. Então você tem direito à herança espiritual, material. Você tem direito. Saia desse nível, sabe, de menino, de imaturo. Porque o menino imaturo, ele se iguala ao servo. Mas o teu pai, ele te vê como filho. E tem bênçãos, tem heranças que estão guardadas e reservadas para você. E você vai tomar posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai tomar posse. Você vai tomar posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é a tua herança, é teu direito. Você é filho, você é herdeiro. Ei, você já foi comprado com alto preço. E o nome do Senhor será exaltado. E glória.